Olá, a nossa convidada hoje aqui no Gente em Destaque é uma mulher que tem muita história para contar aqui de Jacareí, de uma família muito tradicional, é a Jussara Jerk. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Vamos começar a nossa conversa sobre a sua trajetória, né? E um pouco também sobre a sua família. A senhora é nascida em Jacareí. Sim, nasci aqui, sou daqui. A minha família, aqui em Jacareí se fala Jerk, mas se pronuncia Gerk, porque é alemão. Né? Mas tudo bem, Jerk ou Gerk. Adaptou para o brasileiro, né? É tudo bem, porque o G é G, mas na Alemanha é G. Mas é uma família que está há muito tempo aqui, porque meu avô veio da Alemanha pequeno, com 4 anos. E a família veio do norte da Alemanha, que na época era Pomerânia, a Alemanha ainda não era a Alemanha que é hoje, era Pomerânia. E ele veio com a família no navio, chegava em Santos, e de lá eles distribuíam as pessoas, né? As famílias. E ele veio, a família dele veio aqui para o Vale do Paraíba trabalhar em fazenda de café, que era o que tinha, né? E aí logo o pai dele faleceu, meu bisavô, e a minha bisavó ficou sozinha com os filhos, que eram 3, um menino e 2 meninas. E acabou criando os filhos aqui, cresceram aqui. Aí meu pai nasceu. Isso foi no finalzinho do século XIX. Quer dizer, a primeira geração de nascidos em Jacareí, acho que é do meu pai, Seu pai, Aí a minha avó, meus avós tiveram 7 filhos, né, vivos, fora outros, que naquela época as pessoas tinham filhos e perdiam, né? E aí a minha avó criou esses 7 filhos que aqui em Jacareí acabou, né? Tem os netos, né? Que são da minha geração, são 12 netos. E daí os bisnetos, a família foi aumentando. E do que a senhora lembra da sua infância aqui em Jacareí? Vocês moravam em que bairro quando a senhora nasceu? Eu morava aqui, em frente ao fórum. Tem esse prédio, que é o prédio, antigamente chamava Prédio do Jarbas. Prédio Edifício Alba. E naquela época eu nasci em 1952, então faz bastante tempo, há 70 anos. Aqui esse bairro chamava Esmaga Sapo, porque tinha o rio, aqui onde tem fórum, prefeitura e a Câmara não tinha nada, era um terreno vazio, que normalmente montava circo, parque, e eu morava naquele prédio, que hoje é um prédio comercial, mas é um prédio que tem 6 apartamentos. E a gente morava no térreo. Não tinha calçamento, era tudo... Quando chovia era um... E também o rio não tinha represa, o rio inundava. Então, quando tinha inundação do rio, ele vinha até o portão do prédio ali. Então, aqui ficava tudo um rio só, um lago. E a sua infância passada aqui em Jacareí dos anos 50... anos 60, que tipo de cidade que era Jacareí da sua lembrança? Então, Jacareí era uma cidade muito bonita. Era uma cidade muito bem cuidada. O que eu me lembro, eu morava... o centro era muito pequeno e tinha os bairros rurais, né? Fazendas e tal. Mas a cidade, assim, o centro da cidade, que era... uma matriz, o Lago da Matriz, o Lago do Rosário e a Praça Conde Fronten, onde passava o trem, era muito bonita, as casas eram bonitas, as pessoas. Então eu lembro assim de a minha infância, adolescência, era uma cidade rica assim, de termos de pessoas, de gente elegante, de festas, de encontros, as pessoas se conheciam, né? Bastante, então... E a senhora falou que é da origem alemã, né? A família. A educação que a senhora recebeu dos seus pais foi uma educação tradicional alemã, com rigidez, ou não? Sim, também. A senhora tem irmãos? Mas tenho 2 irmãos. Eu sou a mais velha, tenho um irmão, o Estevam, que já é falecido, e o mais novo é o Eduardo.
Mas a minha mãe, a família da minha mãe é de origem espanhola. Meu avô, porque eu sou Domene Guerque. Domene é espanhol, do sul da Espanha. Meu avô Antônio veio também jovem para cá e trabalhou lá na região da... Ele vivia em Botucatu, Assis, Botucatu, ele trabalhava na Sorocabana, Estrada de Ferro. E a minha mãe, muito cedo, ela saiu de casa para estudar, porque no interior não tinha muito... Você fazia até o colegial e olha lá. Não tinha opção. Aí ela veio muito jovem, ela veio estudar em São Paulo. E de São Paulo ela veio lecionar aqui em Jacareí. Porque naquela época você fazia o concurso público, quer dizer, até acho que hoje é assim, você escolhe os lugares. E ela escolheu vir para Jacareí porque ela tinha um irmão que morava em Taubaté. Então ela olhou no mapa, disse que ela olhou no mapa e falou assim, Jacareí e Taubaté é perto. Então ela vai morar perto do Antônio. Então ela decidiu vir para cá. E ela era muito nova, e ela dava aula naquela época, era a escola profissional agrícola, que ela veio dar aula. Então, quando eu nasci, aí foi ali que ela conheceu meu pai, porque ela veio morar num pensionato de moças na Rua da Santa Casa, e ela ia para a escola e passava em frente à casa do meu pai, né? Meu pai morava ali na ladeira Rodolfo Siqueira, que a minha avó, eles moravam ali. Então, ela conheceu meu pai ali e acabaram se casando e tal. Então, a minha formação teve, sim, uma certa rigidez da parte dos dois, né? E fora, assim, que a minha mãe era muito católica, então a gente cresceu nessa formação, assim, naquela época era normal, não tinha tanta liberdade. O que aconteceu é que eu sou de uma geração em que teve uma mudança muito grande na sociedade, nos anos 60. E aí, nos anos 70, eu entrei na faculdade e fui estudar em São Paulo. Eu fiz psicologia na PUC de São Paulo. E aí a minha vida, não é que mudou, mas seguiu aquele ritmo do que estava acontecendo no mundo na época. Que era anos 70, foi uma década de mais abertura, né? Liberdade. Sim. Aí foi era meio revolucionário, né? Os anos 60, que teve o rock, Beatles, a Mini Saia, a Pílula, Amor Livre, foi anos 60, música e teatro e tudo, e anos 70, que estava tudo fervendo, eu morava em São Paulo, né? E hoje, assim, olhando para trás, o que a senhora acha que tem de personalidade que é da sua mãe e de característica que é do seu pai? Bom, eu acho que fisicamente eu sou mais meu pai. Mas de personalidade, Mas assim, de personalidade, não, eu tenho muita coisa do meu pai. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de cultura, de ler, de saber das coisas. Então, muito do que eu sei, do que eu faço, eu tenho assim, essa lembrança dele, de como ele contava a história, de como ele lia, de como ele conversava muito com a gente, crianças. Então, eu tenho um pouco isso dele. E a minha mãe, eu acho que minha mãe era muito mais rígida que ele. E a minha mãe tem essa coisa de religião, de muito controle nesse sentido, né? E a senhora é assim? Não sou, mas eu sou católica, eu sigo tal, mas, claro, é outra época, outra vida, né? Mas eu sinto um pouco como era a cidade, como era a minha infância. Nem é saudosismo, porque eu acho ótima a vida agora. À medida que você vai ficando mais velho, que você vai aprendendo, a vida vai melhorando. Por incrível que pareça, as pessoas acham que não, que você fica velho e... Envelhecer você sabe mais, né? A cada dia, né? Então eu acho que você ter
toda essa bagagem que você adquiriu, a sua experiência, suas vivências, tudo que passou, vai acrescentando e você vai mais ou menos tendo isso tudo dentro e que você pode se desenvolver melhor. Então eu acho que a idade, apesar do corpo sofrer tudo isso, eu acho que dentro da gente a gente vai melhorando. E por que a escolha pela psicologia? Bom, tem muito a ver com as leituras que eu fazia e com os relacionamentos que eu tinha na época. E psicologia era até uma novidade, porque as faculdades de psicologia começaram naquela época, nos 60 e tal. Porque normalmente a opção era ou direito, ou magistério, ou engenharia, né? Medicina. Medicina, Então, era isso. Eu até pensei, eu gostaria de ter feito arquitetura, foi uma coisa que eu pensei, eu gosto. Mas acabei indo para psicologia porque eu gosto muito de ler, de estudar, e essa coisa de me interessar pelo homem, pelo desenvolvimento do homem, é uma coisa que me atrai muito, eu gosto muito nesse lado, entendeu? E continuo, quer dizer, a leitura e tudo isso que eu faço hoje, né? O estudo da literatura tem tudo a ver com o homem, o humano. E dentro da psicologia, a senhora foi para qual tendência? Eu estudei a psicanálise. Psicanálise. Aí fiz muitos anos de divã, estudei Freud. Freud. Então, eu acho que muito do que eu sou hoje tem a ver com esses anos de divã que eu tive e tudo que eu estudei. Mas, essencialmente, o homem, a gente tem que descobrir quem nós somos. Tem pessoas que passam a vida e não conseguem entender que existe uma vida interior. Então, eu acredito que isso é essencial na psicologia. E eu acho que muito da espiritualidade, a vida interior, né? Que você tem uma vida interior é muito importante para você saber quem você é. E à medida que o tempo vai passando, né, como a senhora falou agora há pouco da experiência, da idade também, as mudanças de pensamento acontecem naturalmente, né? Sim, tudo. Olha, nós somos o que nós colocamos para dentro, o que a gente vê e o que a gente ouve. Isso é o que nos forma. Então, é muito importante você saber, você escolher, decidir o seu caminho. Hoje, com a internet, com toda essa mídia maluca, é mais difícil você escolher. Por quê? Quando eu era criança ou adolescente, você tinha os exemplos que eram os mais velhos da família, os professores, uma ou outra personalidade, né? Atualmente é bem complicado, porque você vê o que tem de coisas entrando, chegando, e se você não tiver um filtro, que é muito difícil, por exemplo, uma criança ter um filtro. A criança ainda tem os pais que podem ajudar. O adolescente, pronto, não tem, está aberto para tudo. Então, eu acho bem mais complicado. A informação hoje entra pelos poros, né? Mesmo que a gente não queira. Sim, sim. Você está ali, você é o que você ouve. Você ouviu o tipo de música que você está ouvindo, as coisas que você está assistindo, o TikTok que você assiste, ficar ali no celular o tempo todo, né, vendo um monte de coisas, aquilo lá vai formar o seu imaginário. E isso que é você. Então, eu considero, quer dizer, eu não, a formação do seu imaginário é muito importante para você ser quem você é. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, a senhora falou em literatura, né, que lia bastante, foi um dos motivos que levou a escolher a psicologia. Sim. A senhora lia o que, por exemplo? Olha, eu sempre gostei de ler coisas relacionadas à psicologia mesmo. Então, tinha uma livraria aqui em Jacareí, que era ali em frente ao Trianon, ali eu não sei se você ouviu falar, que era do Paulo. E ali eu passava, sempre tinha
coisas ali na frente interessantes de psicologia. Então eu lia, me lembro assim, o primeiro livro que eu li sobre isso era de um autor chamado Erich Fromm, chama Arte de Amar. É um livro de psicologia que foi o primeiro que eu li e que me envolvi. E aí eu comecei a ler bastante sobre sociologia, filosofia, e fora os que eram best-sellers na época, Hermann Hesse, li todos, né? Nós tínhamos aula de português e literatura no colégio, eu estudei no Silva Prado. Tinha o professor Rangel, e lá ele tinha, além da sala, nossa sala de aula, ele tinha uma sala que era uma sala de leitura. Então lá tinha livros, além da biblioteca, que tinha uma biblioteca muito boa, tinha os livros lá e tinham mesinhas que a gente sentava em 4. Então ele dava para a gente ler Dom Casmurro, né? Machado de Assis, Zé de Alencar, tudo isso. Mas a gente lia também Lewis Carroll, a Alice no País das Maravilhas, e discutia. E a gente fazia fichas de leitura e cada um lia um trecho, lia em voz alta. Então isso eu acredito que me estimulou bastante no gostar de livros. Além de meu pai e minha mãe lerem muito, na minha casa tem muito livro. Então, e meus tios também. Minha tia, eu ia na casa da minha tia Talma, tinha sempre uns livros interessantes, Crone, tudo isso foi aqueles primeiros livros que você lê nunca mais. Fica marcado, né? Então eu tenho isso e nunca parei de ler a minha vida, nunca. Meus filhos também, eu formei 4 leitores, eu tenho 4 filhos e os 4 são bons leitores também. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui, o Gente em Destaque volta já.